muitos feridos choram de angústia e de dor. É exatamente aqui que preciso estar, e acredito que é exatamente onde precisamos estar como nação, neste momento, em oração, de joelhos, reconhecendo a providência de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tantas coisas que fazemos neste prédio e por todo o país com consequências tão grandes que é quase insondável. Quando penso nas tarefas que já assumi até agora nesta manhã e nas quais participarei no restante do dia, imaginar que tudo depende apenas da minha força me deixaria completamente incapaz de lidar com as questões do dia ou com aquelas que virão. E saber que há um autor no céu supervisionando tudo isso, que garantiu tudo isso para nós na cruz, me dá força para seguir em frente. E eu olhar para esta plateia e saber que há tantos outros aqui no Departamento de Defesa conectados online que compartilham esse entendimento de recorrer ao céu em busca dessa orientação, dessa sabedoria, dessa coragem, fortalece. Então, obrigado por se juntar a nós hoje. Fui pego de surpresa ao abrir o YouTube e ver o chefe do Pentágono, sim, nos Estados Unidos, no auditório reunindo os membros, os funcionários, no auditório para falar de Cristo, para realizar um culto incrível. Eu achei aquilo ali incrível, porque o mundo estava andando numa situação tal que esse nome não era para ser citado mais. Era para excluir esse nome, o nome de Cristo, de todos os âmbitos. E de repente eu vejo um dos maiores poderes militares, se não for o maior, do mundo, se reunindo para prestar homenagem a Jesus Cristo. Isso é fenomenal, é mudança dos tempos. É mudança dos tempos. É uma demonstração de que Jesus está voltando. E ai de você, se não estiver preparado, você vai ficar. Sim, você vai ficar. E passar pelas grandes tribulações. Então esse é o momento certo da gente se levantar, da gente se erguer, da gente tomar posse em nome de Jesus. Estejamos onde estiver, seja num âmbito menor, o Pentágono num âmbito maior, que seja levado aos tribunais, que sejam levados às câmaras, senados de todo o mundo, e passem a respeitar novamente o nome de Jesus. Passem a se ajoelhar novamente diante de Jesus. Eu lembrei até de uma situação que nós fomos convidados a participar de um culto da igreja lá em Maceió, se não me engano, Viva a Vida. O ambiente estava tão gostoso que eles cantaram aquele hino branco como a neve, como a neve, branco como a neve. Lindo, lindo, lindo. Eles cantaram de uma forma tão linda, de uma dedicação assim tão grande, que minha filha se levantou e ia se converter pela segunda vez. Falei, quando você vai? Eu estou lá indo aceitar. Falei, você já aceitou, mas se seu coração está mandando você ir lá, vai. Incrível, incrível, incrível. Quando Cristo ele é ativado em nossas vidas, ele é vivo em nossas vidas, ele é permanente em nossas vidas, o quanto nossas vidas mudam, o quanto nós crescemos espiritualmente, o quanto nós fazemos fluir virtudes. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que enfrentou a sociedade, as leis, as normas, porque se ela fosse pega, ela seria apedrejada até a morte, porque ela estava impura diante dos homens. E Cristo não viu nenhuma impureza diante daquela mulher e... Ai, tua fé te salvou. Então vai, irmão, tua fé te salvou.
Outro dia eu estava preparando a igreja para um culto que iria ter logo mais às 19h30, isso lá em Maceió, na nossa pequena igrejinha. E chegou um senhor, catador de cana. E esse catador de cana chegou. Eu estava limpando, estava agitando as cadeiras, tudo, ouvindo louvor, já me preparando espiritualmente para a consagração, para celebração do culto. E ele chegou e falou: pastor, oraram em mim ali, mas a minha dor continua, está doendo muito, eu não estou aguentando. Falei: amém, irmão, sente aqui. Aí onde é que está a dor? Aí levantou a perna da calça. Gente, em outras circunstâncias eu olharia ali e sentiria repugnância. Normal do ser humano em relação a situações críticas assim. Mas eu não, naquele momento eu me abaixei, me ajoelhei e passei a mão naquela perna. Era escura, cheia de veias, suada. E eu passei a mão. Minha esposa estava do lado e eu fiz uma oração. Sem vã repetição. Direta. Foi assim: Senhor meu Deus, meu Pai, eu não sei qual o propósito que o Senhor tem na vida desse homem, mas seja qual for o propósito e do tamanho da fé que existe dentro dele, ele será curado. Amém, irmão? O irmão olhou assim. Minha esposa depois perguntou: que oração foi essa? Eu falei: foi a que Deus tocou no meu coração para aquele momento. E Deus estava me usando. Sinto saudade daquele tempo. Então, ele foi embora. Foi na sexta-feira. Quando foi no domingo, ele voltou arrumado, todo, né, trabalhado. Se tivesse passado na Globo, estaria todo maquiado. Chegou: boa noite, pastor. Ele falava assim: boa noite, pastor. Olha, eu liguei para minha esposa e minha esposa chegou e falou assim: esse homem não está no lugar certo, ele tem que estar no hospital, orando nas pessoas. E ela, pastor, ela é jornalista e está lá em Mato Grosso fazendo um tratamento, que ela sofreu um acidente e está em recuperação e tem que sempre fazer exame. Mas ela está vindo quarta-feira, pastor, e quer conhecer o Senhor? Pode vir? Claro, pode vir, a porta está aberta. É uma casa de louvor e adoração aberta para todos, independente de qual seja a religião, cor política. Quem quisesse uma oração, ouvir um louvor, ouvir uma pregação, era bem-vindo. Então, o que aconteceu? Quarta-feira essa mulher veio. E era uma jornalista aposentada, sofreu um acidente, ficou com a coluna trincada, andava com a ajuda de terceiros, segundos e terceiros, que tem uma pessoa de um lado, outra do outro, guiando ela até a igreja. E essa mulher começou a congregar conosco, simpática. O nome dela é Helena. Tem nomes de fatos. Não é nenhuma narrativa, não, é um fato. E aí veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, oitavo. Por sétimo é conta de mentiroso, vai ver o oitavo. E ela, durante os louvores, ela se desmanchava em lágrimas. E era uma dedicação tremenda ali durante os louvores. E aquilo chamava atenção, era muita fé que eu via naquela senhora. Heleninha, saudade de vocês. E aí, ela, durante o louvor, soldados feridos, ela se levantou. Ela se levantou e: pastor, sua permissão? Falei: amém, irmã. Baixou o louvor, ela veio, tudo. E no meio, sozinha, e no meio do corredor ela tirou o colete cervical, meteu a mão pra dentro, jogou mais uns 2 coletes fora no chão e começou a pular. E eu cheguei, e eu ficava sempre atrás do púlpito, minha esposa louvando, eu atrás do púlpito fazendo a segunda voz, que quase ninguém sabia. Muitas vezes as pessoas chegavam e falavam: quem está fazendo a segunda voz? Porque minha esposa, ela canta bem, eu gosto de ouvir ela cantar, louvar.
Aí eu fiz assim, pode vir, irmã. Ela veio e começou a saltitar assim no meio do corredor. Pastor, eu estou curado, eu estou curado. Aí eu, calma, irmã, calma. É lá que eu tava com medo da mulher cair. E ela veio e me abraçou minha esposa, obrigado. Eu falei, por que você está agradecendo? Eu estou curada, mas não é a gente que você tem que agradecer. Você tem que agradecer a Deus. Deus antes de tudo, antes de todas as coisas, Deus. Mais nada, é Deus, mano. Pastor, eu tenho um exame anterior e amanhã estou prevendo, já está previsto fazer um outro. E quando eu vou fazer e vou trazer aqui para provar, eu falei, eu não preciso de prova, para mostrar não precisa mostrar. E ela ficou assim, não fique triste porque eu estou falando isso, pelo contrário, agradeça a Deus, sinta essa coisa que está fluindo gostoso dentro de você. É amém, irmão, amém, que coisa boa, nós estamos felizes. E o culto foi aquela alegria toda, louvores que eram bem selecionados, a palavra que era conforme o louvor, uma coisa já preparava para outra, e a nossa igrejinha cada vez mais crescendo, e curas, né? Que já seria a segunda, porque o marido, as dores passou, essa mulher começou a andar normalmente. No dia seguinte a gente vinha passando embaixo do viaduto do aeroporto de Maceió, que vocês conhecem, tem um viaduto. A gente estava fazendo um retorno, que a gente morava ali, bem próximo onde a gente tinha colocado a igrejinha, que era no encontro da Saída das Canas, quem vinha de Maceió e quem ia para Rio Lago ou voltava, era um triângulo. E então, minha esposa atendeu o telefone, e eu dirigindo aqui, eu vi ela gritando, missionária, pastora, era uma mistura de missionária com pastora, pastor, eu estou fazendo uma coisa hoje que há muito tempo eu não fazia, eu estou feliz da vida. E minha esposa, o que foi, irmão, o que aconteceu? Eu falei, pronto, caiu. Não, eu estou correndo na chuva. Gente, a felicidade daquela mulher era tamanha. Mas logo depois eu adoeci, minha esposa adoeceu. Fui demitido, eu mantinha aquela igreja com recursos próprios, a gente não pregava dízimo nem ofertas, a gente supria com recursos próprios. Se aparecesse alguém para dizimar e ofertar, amém. Era uma bênção. Se tinha 20 contos ali, hoje nós vamos fazer um lanche, ia comer um cachorro quente ali no prato, que era uma delícia. Mas depois que eu perdi o emprego, foram 2 aluguéis, 2 águas, 2 contas de luz e outros custos que tinha. Aí foi ficando difícil, complicado, muito complicado. A gente colocou a igrejinha numa região carente, pessoas com salário mínimo. E aí a gente, inclusive a gente foi muito perseguido por pastores, ex-pastores nossos inclusive, que ficavam fazendo cultos em casas laterais da igreja e ficavam chamando os membros da nossa igreja para ir lá. E eles diziam, não, nossa igreja é aqui. Não nos abandonavam, pelo contrário, eles cresciam junto com a gente crescia junto com eles. Teve até pastor assim que mandava a gente fazer serviço, a gente fazia envelopes, essas coisas a gente fazia. E esses pastores faltavam com total de respeito, entendeu? Porque isso apareceu durante o culto começava às 19h30, esses pastores apareciam às 19h35 e ficavam buzinando na porta da igreja, total falta de vergonha, de respeito, inveja, porque nós não aceitamos que nossa igreja fosse células de algumas outras igrejas já grandes, né, conhecidas. E assim a gente, aos poucos, depois da minha doença, eu fiquei sem condições. Foi uma zika vírus, foi uma dengue, tudo uma atrás da outra. Eu fiquei bastante debilitado, minha imunidade caiu muito. Aí perdi emprego. Mas todos os membros, alguns, né, se desviaram depois. Mas isso de ser independente de estar conosco, não sei, só Deus sabe. E a gente fechou a igrejinha e como muitos pastores antes da gente, inclusive, se converter, mas ser ungidos a pastor missionário, esses pastores chegaram a dizer, vocês vão ser ungidos, porque a gente já tinha culto da nossa varanda. E alguns desses pastores visitavam e via que realmente era tudo organizado, tudo
dentro do contexto cristão, não? Religião não, cristão. Então, falavam, vocês vão ser ungidos, mas vocês não vão ficar aqui. Não sei se vocês estavam com medo da gente ficar, tomar o espaço, vocês vão para bem longe. Aí logo em seguida, realmente, pouco tempo depois que nós abriu nossa igrejinha, eu adoeci, minha esposa também, e a gente entrou em dificuldades financeiras, pessoas começaram a ajudar, mas ainda era assim muito pouco para manter, como eu falei, 2 aluguéis, água e luz, e acabamos fechando a igrejinha com o coração partido, até hoje dói, sinto saudade, e tivemos que ir embora. Hoje nós estamos em Janaúba, norte de Minas, estamos lutando para repor a nossa igrejinha, para restaurar, estamos tomando conta das coisas para que tudo o mais rápido possível possa ser restaurado e que a gente volte à nossa essência. Amém? Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estarei sempre por aqui com um novo vídeo, histórias, fatos, mas sempre levando e colocando acima de tudo Deus, no santo nome do Filho dele, Jesus de Nazaré. Amém? Deus os abençoe.